E aí, beleza? Já se inscreve no canal, dá um like aí pra dar uma moral e vamos ver esse react aqui. E A BlackRock tem bastante, você falou, sim, né? mas ele é especulador. Ele vai entrar e vai ver. O fato desses caras estarem aqui é muito perigoso para o longo buy and holder de Bitcoin. Certo. Porque esse BlackRock é um cara que entra para especular. Não tem amor a nada. Esse cara, para decidir vender, é um pulinho. E ele tem muito. É. O especulador, ele é alavancado. Esse cara, para decidir vender, ele tem muito. Aí imagina, se ele comprou demais. Se de repente ele decidir vender tudo que ele comprou, ele pode empurrar, ele sozinho, ele, caras especuladores, pode empurrar o mercado para cá e ainda Michael não Saylor conseguir falou vender o quê tudo. sobre isso? O Michael Saylor, ele é um cara maverick, né? Assim, ele tá fazendo uma aposta binária no Bitcoin. Então, assim, quando as pessoas falam, é um esquema Ponzi, pode não necessariamente ser um esquema Ponzi, porque as pessoas estão conscientes do que está acontecendo. Mas ele tá pegando dinheiro em dólar e tá comprando em Bitcoin. Se faltar dólar e o Bitcoin cair muito, então em algum momento ele pode ficar insolvente porque as dívidas vão começar a vencer. O problema do Bitcoin é ele perder a moda. Vou dar um exemplo. Em 1990 nós tivemos o confisco da poupança. Sim. Pelo Collor, lá em março lá de 90. O que aconteceu? Faltou liquidez, faltou dinheiro. Foi tipo nos primeiros dias de governo. Isso que eu não sabia e eu não aprendi na escola. Foi insano, mano. Imagina, o cara ganha a eleição, 2 meses depois ele assume, um dia depois da eleição ele faz um bagulho desse. Cruzeiros lá, cruzado lá naquela época. O carro mais caro do Brasil, mais legal do Brasil, era o Cadete GSI branco conversível. Ele custava 70 mil dinheiros lá antes do confisco. Com o confisco, todo dia, depois do confisco, durante 2, 3 semanas, a bolsa já abria em circuit break de baixa. Tinha um negócio, que era um negócio já na mínima e já fechava o pregão. O pessoal ia embora, no dia seguinte abria circuit break. A bolsa caiu tipo 90% em 2, 3 semanas. O mesmo carro estava sendo vendido 2, 3 semanas depois por 15 mil dinheiros. Era 70 mil. Então, isso vai acontecer com o Lamborghini, vai acontecer com o Rolex. Toda essa galera que tá sinalizando riqueza, que tá vivendo a vida louca, só se vive uma vez, meme coin, essa galera vai precisar vender seus ativos para pagar as contas. Então, os ativos, relógio, esse tipo de coisa que cai muito em dívida, com certeza vai ficar muito barato. Por isso que eu tô dizendo, tem que ter austeridade e guardar dinheiro, porque vai fazer ótimos negócios nos próximos anos. Mas guarda onde? Não, é claro, quando colapsar as moedas aí fiduciárias no mundo, tudo vai ficar muito barato. No Treasury, numa carteira 360. É isso que eu ensino. Uma carteira, ela tem que ter 5 passos. É o que o Tristan fala, e é verdade, né? Teve gente que vendeu o carro um dia antes do confisco, ou seja, o carro virou dinheiro, e um dia depois do confisco ele comprou a fazenda, com o mesmo dinheiro. Que ele tinha liquidez, né? Ou seja, quem tem liquidez tem tudo numa crise de liquidez, né? Num confisco ou em um desastre catastrófico de uma moeda fiduciária, conforme ele tá falando. Primeiro, diversificação barbell. A maior parte do dinheiro em algo ultra conservador. Se a sua carteira for só real, se não tiver uma carteira global, deveria ter, mas se for só real, Tesouro Selic. É o título do governo federal pós-fixado. Ele é pós-fixado, ele é vencimento curtíssimo, assim, então ele não tem problema. Se o juro subir, ele rende até mais. A menor parte do dinheiro dessa diversificação barbell, aí tem que ter em ativos de risco mesmo. E aí o que você vai fazer? O segundo passo chama balanceamento dinâmico. Você vai usar essa taxa de juros que fica subindo, a bolsa cai, o CDI sobe, aí a taxa de juros cai, aí a bolsa sobe, o CDI cai. Você usa esse zigue-zague a seu favor para ir balanceando. Ou seja, o que ele tá falando é o seguinte, não ficou muito claro, eu acho. Mas, por exemplo, digamos que você tem 20% da carteira 50% da carteira em ações e 50% da carteira em renda fixa, né? São duas coisas que tendem a subir contraditoriamente uma com a outra. Ou seja, quando os juros sobem, a tua renda fixa vai render mais. Por exemplo, eu botei 100 em cada, eu tenho 200 de patrimônio. Se o juro subir, o meu parte do 100 da renda fixa vai valer mais. Ou seja, ele vai valer mais de 50% da carteira. Eu vendo essa diferença de 50% e compro no que está na baixa, no caso da ação. Quando acontecer o contrário, os juros cair, a minha parte da renda fixa vai valer menos de 50% em comparação à minha carteira total. E aí eu vendo essa parte das ações e compro renda fixa. Se eu não aportar mais nada e só fizer isso com sobe e desce os juros, a cada sobe e desce eu vou ter mais patrimônio, entendeu? Porque eu vou comprar tudo na baixa e vou vender tudo na alta. Então, como a gente não sabe quando vai ser a crise, você está nessa condição. O terceiro passo é escolher bons ativos, que a gente chama de buscar valor. Então, você vai comprar uma carteira de ações, não vai comprar Magalu, não vai comprar Ambipar, não vai comprar a empresa que tem endividamento, que não tem margem de lucro. Você vai comprar uma exportadora, uma Klabin, você vai comprar, sei lá, um Banco do Brasil, o Itaú, você vai comprar bons ativos. O quarto passo para uma carteira 360, uma carteira antifrágil, ela tem que ter opcionalidade.
Que significa o quê? Aqueles ativos de risco que tem na tua carteira, eles, se subirem, eles têm que subir muito. Eles têm que ser ativos que podem subir muito. Por exemplo, o Bitcoin, ele tem opcionalidade. Então não é que você não pode ter Bitcoin na carteira. Você não pode ter 60%, 70% de Bitcoin na carteira, porque vai vir essa crise aí e você tá ferrado. Se você tiver 5%, 10% de Bitcoin na carteira, não tem problema nenhum, porque se ele for para 150 mil, ótimo, você vai lucrar mais, vai até realizar um pouco de lucro. Se ele voltar para 15 mil, você vai comprar ele de volta e beleza. E o quinto passo, depois de adicionar opcionalidade na carteira, e caixa é opcionalidade. Porque na crise, caixa é a melhor coisa do mundo. Você vai poder comprar a mesma coisa que custava 10 por 2, por 3. E o quinto passo é repetir e melhorar. Repetir e melhorar. Por quê? O cara que tem 3 mil reais hoje, ele vai... Tesouro Selic, 70%, 80% do dinheiro do Tesouro Selic, 20% ele vai comprar em Bova 11, ele vai comprar IVVB 11, que é um ETF da Bolsa Americana que é muito bom, ele vai comprar no Bito lá, no ETF de Bitcoin, não tem problema, a parte arriscada ele pode escolher e a maior parte no conservador. O cara que já é mais avançado, tem mais dinheiro, ele pode ter um pouco no Brasil, um pouco fora dolarizado, ele pode ter Bolsa Brasil, Bolsa fora, ele pode ter um pouco mais de Bitcoin. Então, quanto mais condições ele tiver, o que faz o cara ser um investidor com mais condições, mais sofisticado? Ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter tempo e ele tem que ter conhecimento. Se ele tiver dinheiro, tempo e conhecimento, ele pode fazer, por exemplo, que nem eu e o Paca. Todo dia a gente faz uma estratégia. Pô, tem um título vencendo, a gente compra outro. Tem uma empresa que caiu, a gente compra. O dólar caiu, a gente compra dólar. O dólar subiu, a gente vende um pouco. Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais experiência, conhecimento de mercado e tempo para praticar isso, você pode transformar essa carteira 360 que tem esses 5 passos numa baita carteira sofisticada que você pode ter China, ter Canadá, México e tal. Mas se você ainda só tem pouco dinheiro, dedica todo o seu tempo no trabalho, tem pouco conhecimento, cara, um pouquinho de Tesouro Selic e alguma coisa arriscada e você balancear, já funciona bem. Então, assim, não é que você tem que ter todo o seu dinheiro em dólar guardado num cofre na sua casa. Claro. Você pode ter um portfólio diversificado, você pode correr risco, mas a carteira tem que ter essas características, porque esses grandes movimentos, como o Faca tá contando pra gente que vai acontecer, eles têm que ser vistos como oportunidade. A volatilidade tem que te fazer ficar feliz, não triste. Uma outra regra muito importante para a carteira de investimento é que você tem que fazer um investimento que você vai se arrepender de ter pouco, não de ter muito. Então, por exemplo, o Bitcoin subiu. Eu tenho Bitcoin. Falo, pô, por que eu não tinha mais? Deveria ter mais, mas eu tô ganhando dinheiro. É muito melhor do que você falar assim, pô, comprei Bitcoin demais. Tá caindo agora, eu tô tomando um prejuízo, vou ter que estopar. Então, você tem que torcer para se arrepender de ter pouco daquilo, não de ter muito daquilo. Porque se você tiver pouco, significa que a coisa tá indo pro seu lado. Você se arrependeu com lucro, ao invés de com prejuízo. Você sabia que existe Perfeito. Aula, tá? Do Roxo sobre como montar carteira. Se tu gostou do vídeo, dá o like aí. Se não gostou, dá o dislike também. Comenta alguma coisa aí. Entendeu? O que tu achou de mim, do Roxo, do Faca e tal, do Redcast. E se inscreve no canal pra dar aquela moral, tá? Tamo junto.